Oi, gente! Hoje em História, vocês vão estudar aqui, ó, no livro didático de vocês, nas páginas 14 e 15. Vamos continuar estudando sobre a evolução da nossa espécie, não é? Ou seja, a evolução humana. A gente já sabe que os primeiros seres humanos surgiram na África, né? Tinham um cérebro bem diferente do nosso, né? Era um cérebro menor, porque a partir da evolução do homem, né? O homem ele foi se tornando mais criativo, certo? Então tem aqui, ó, a data, coloquem aí de vocês a data de hoje. É importante colocar a data, Orobó, 25 de março de 2021, e começa aqui, Mãe África. Por quê? Os primeiros seres humanos, né? A nossa espécie, então, os primeiros seres humanos surgiu lá no continente africano. Então aqui diz assim, ó, Mãe África. Sabe-se hoje que os mais antigos antepassados dos seres humanos vieram em uma estreita área do continente africano. Por lá, afinal, estão os sinais mais antigos dessa história. A gente já viu, né, que os cientistas, os historiadores, né, os paleontólogos, que são pessoas que procuram aí os fósseis e estudam os fósseis e assim conseguem saber aí, né, quais eram os seres vivos que existiam há muitos anos atrás. Então, eles conseguiram aí ossos cranianos, né, ossos do crânio dos primeiros seres humanos, e eles conseguiram também os esqueletos, e a partir disso eles fizeram um estudo da evolução humana, como eram os homens primitivos, e acompanharam até a nossa evolução, né, o homem atual, que somos nós, todos os seres humanos da atualidade. Então aqui no segundo parágrafo diz o seguinte, ó, esses sinais pertencem a seres bem parecidos com os atuais símios. Quem são os atuais símios? Olha, veja o que significa símio. Aqui no verbete tem, ó, símio significa o quê? Primata de grande porte, como os gorilas, chimpanzés e orangotangos. Por quê? Os primeiros homens, né? Quando a gente fala homem, se refere a homem e mulher da espécie humana, tá, minha gente? Então, os primeiros seres humanos, eles eram bem parecidos com os macacos, tá? Com os gorilas, os chimpanzés e os orangotangos. A única coisa que diferencia os primeiros homens, os homens que surgiram há 7 milhões de anos, como a gente viu, que os primeiros seres humanos, né, surgiu na África há 7 milhões de anos. Então, eles eram bem parecidos com os macacos, com os atuais macacos, os atuais símios, são os gorilas, chimpanzés e orangotangos, né? O que diferencia os homens da pré-história, os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos, dos macacos, é o quê? Dos símios, né? Os macacos, eu já disse a vocês, os símios, é o fato de terem uma postura ereta, né? E andarem sobre 2 pés. Ereta quer dizer ficar em pé, certo? E andarem com 2 pés, bípedes, porque a gente sabe que os macacos não andam como a gente anda. Eles não andam com os 2 pés, eles utilizam muito as mãos, né? E nós não, nós temos uma postura ereta, quer dizer, a gente fica de pé, a gente anda sobre os 2 pés, ou seja, somos bípedes. Com isso, né, andando nessa postura ereta e com os 2 pés, as mãos ficavam livres para realizar diferentes atividades, como coletar alimentos, segurar objetos e fabricar ferramentas, que a gente viu que os primeiros homens, né, fabricavam as ferramentas com o quê? Com pedras, com a própria madeira, não é, retirada da árvore. Aí na sequência diz o seguinte: conheça aqui alguns desses nossos ancestrais. Então aqui tem um texto, ó, aqui tem um texto, na verdade, ó, é um infográfico. O que é um infográfico, professora? Esse texto é um infográfico. Por quê?
O que é um infográfico? Os infográficos são textos visuais aqui como esses, textos visuais e informativos associados a elementos não verbais. Ou seja, é um texto informativo, né, que tem aqui, ó, as informações escritas com textos não verbais, que são os desenhos, certo? Então, nesse infográfico está mostrando a evolução da nossa espécie, da espécie humana, ó. Aqui, ó, está falando sobre a evolução, o surgimento aqui, ó, há 7 milhões de anos, ó, milhões de anos, há 7 milhões de anos, e vai subindo, né, vai subindo, até chegar aqui, ó, com o surgimento do homem há 2.000 anos, que aqui é a espécie, é como está na atualidade, é a nossa. É onde se encontra, né, os seres humanos como nós, aqui nesse lugar. Então, a gente vai ver aqui, eu vou explicar para vocês tudinho para vocês poderem realizar as atividades da página 15. Então, há 7 milhões de anos, né, surgiram o quê? Os antepassados aqui. Qual foi o tempo? No tempo, há 7 milhões de anos atrás, qual foi o ser humano que surgiu? Surgiu aqui, ó. Esse antepassado aqui, o primeiro, olha aqui, ó, o antepassado Sahelanthropus tchadensis. Sahelanthropus tchadensis. Também chamado de homem de Toumai. Então, pode ser chamado Sahelanthropus tchadensis ou homem de Toumai, certo? E como eram esses homens? Aí aqui tá falando um pouquinho de como eram esses homens aqui que surgiram há 7 milhões de anos. O que está informando sobre o homem de Toumai? Tá dizendo o quê? Que é nosso ancestral mais antigo conhecido até hoje, com cerca de 7 milhões de anos. Seus sinais foram encontrados na África. A gente já viu isso. E aqui nesse parágrafo, tem as características dele, porque a gente já viu que esses homens que surgiram há 7 milhões de anos eram bem parecidos com os atuais símios, que aqui está dizendo que eram o quê? Como primatas, grande porte, como os gorilas, chimpanzés e orangotangos. Então, eles eram como o quê? Como os símios, né? Então, a gente já sabe que esses homens primitivos, os primeiros homens que surgiram há 7 milhões de anos, eles parecem bastante com os símios. Então, vocês podem aí frisem aqui nessa informação que o homem de Toumai parece bastante com os símios, né? Com os gorilas, chimpanzés, orangotangos. Mas, eles andavam, Mas eles tinham uma postura ereta, né? E andavam em 2 pés. Ou seja, eles andavam de forma ereta, em pé, não é? E com 2 pés, ou em 2 pés. E com as mãos livres, né, e com as mãos livres para executar suas atividades. Aqui, ó. As mãos ficavam livres para realizar diferentes atividades, ou seja, eles andavam de forma ereta, em 2 pés, com mãos livres para executar as suas atividades do dia a dia. Dando continuidade aqui no infográfico, há 4 milhões de anos surgiu aí, ó, houve uma evolução. Então, há 4 milhões de anos surgiu esse aqui, ó. Estão vendo? Ó, foi esse aqui, ó. Olha as características dele. Australopithecus anamensis. Ou seja, há 4 milhões de anos atrás, surgiram aqui, houve uma evolução e as características já são diferentes.
Então, aqui já eles estão com outra nomenclatura, não é a nossa espécie humana, ó. Australopithecus anamensis. Então, como era? Como eram aí nossos antepassados, chamados de Australopithecus anamensis? Ele tem cerca de 4 milhões de anos e também viveu na África, não é? Ou seja, a gente pode frisar aqui que ele também viveu na África, certo? E o que diz também? Por causa de suas pernas e braços longos, acredita-se que morava no alto das árvores, em meio à floresta. Passava bom tempo no chão e se alimentava de vegetais. Na sequência, mostra aqui outra evolução, ó, há 2 milhões de anos atrás. Há 2 milhões de anos atrás, quem foi que surgiu? Aqui, ó, olha aqui o nosso antepassado de 2 milhões de anos atrás. Então, há 7 milhões de anos atrás, 4 milhões de anos atrás e 2 milhões de anos atrás. Vamos seguir aqui para ver o que diz. Surgiu o quê? O Homo habilis, certo? O nosso antepassado, há 2 milhões de anos atrás, eram os Homo habilis. E o que diz sobre o Homo habilis? Quais são as características? Ó, surgiu na África também, ó, há cerca de 2 milhões de anos atrás, né? Então, isso a gente já viu aqui, ó. Então, quais são? Como eram esses nossos antepassados? Aqui tem as características, ó. Tinha um corpo maior e acredita-se que tenha sido responsável pela fabricação das primeiras ferramentas, batendo uma pedra contra a outra. Eram ferramentas que ampliavam a possibilidade de alimentos, em especial a carne. Porque como era que ia cortar a carne se não tinha ferramenta, não é? Então aqui está contando um pouco como era os nossos antepassados, chamados de Homo habilis, certo? Dando continuidade, agora está mostrando, olha gente, ó. Hoje, olha aqui, ó. Foi evoluindo até chegar, né? Como somos hoje, como a nossa espécie é hoje. Aí, ó, está aqui todas as informações. Então, hoje, como é chamada aqui a nossa espécie? É chamado de Homo sapiens, que é o homem que pensa. Homem que pensa, e quer dizer o homem que pensa. E como é? Quais são as características aqui? Ó, esses somos nós, né? Hoje, esses somos nós, ó. Olha aqui, ó. Acredita-se que tenha surgido há 200 mil anos, né? Acredita-se que tenha surgido há 200 mil anos também na África, certo? É responsável por uma grande revolução criativa e tecnológica. Foi, por exemplo, o primeiro a utilizar materiais diversificados para fabricar instrumentos, como ossos, dentes e chifres de animais. Se espalhou e ocupou todo o planeta. Então, aí, né, nós, né, os homens da nossa geração aqui, da nossa atualidade, foi quem revolucionou o mundo, não é isso? Foi quem revolucionou o mundo, ó. É responsável por uma grande revolução criativa e tecnológica, que inventou aí esses aparelhos existentes de hoje, as ferramentas, né, os móveis, os eletrodomésticos, né, os aparelhos eletrônicos, foi tudo aí o homem da atualidade, que somos nós, certo? Então, de acordo com as informações desse infográfico, vocês irão realizar as atividades da página 15, tá certo? Lembrando que aqui, ó, o homem que surgiu há 7 milhões de anos, aqui está falando um pouco, mas como ele era, está falando que ele surgiu, né, na nosso ancestral mais antigo, conhecido como Sahelanthropus tchadensis, certo? Ele é o ancestral mais antigo, né?
Seus sinais foram encontrados na África, isso diz aqui, mas está contando mais detalhes de como ele era aqui nesse parágrafo, certo? Não se esqueçam. E aí, vocês irão realizar essas atividades aqui. Esse daqui é assim, ó, seria todo mundo. Já brincou de dicionário? Vamos lá? Sem olhar no dicionário, diga para seus colegas a definição que acha mais correta das seguintes palavras e termos. Então, vocês podem colocar no caderno essa daqui, certo? Somente a página do livro de história, página 15 e a data de hoje, a atividade 1. Aí você coloca ancestral. Vocês acham que ancestral quer dizer o quê? De acordo com o que vocês estudaram. Vocês colocam lá, vocês não vão pesquisar não. Vão colocar de acordo com o que vocês acham. Deixa uma linha e coloca rudimentar. Vocês acham que rudimentar significa o quê? Vocês colocam o que vocês acham, é a opinião de vocês, é uma resposta pessoal. Depois deixa uma linha e coloca bípede. O que quer dizer bípede? O que vocês acham que quer dizer bípede? Escrevem. História evolutiva. O que significa essa expressão, história evolutiva? Aí vocês colocam na frente, certo? Ao final, vote... Aqui, ó. Diga para seus colegas a definição que é a mais correta das seguintes palavras e termos. Então, na aula virtual, cada um vai compartilhar e a gente vai ver se a que a gente acha mais adequada para definir essas palavras e essa expressão. Ó, afinal, vote naquela que julgar a melhor definição. Será que ela é correta? Então, a gente vai ver a definição mais adequada na nossa aula virtual. Todo mundo vai opinar e eu vou dizer o significado de cada uma delas para vocês, tá bom? Depois vem a atividade 2. Complete a cronologia. A atividade 2, vocês vão completar aqui esse quadro que é chamado de cronologia, que é para a gente ver essa evolução da nossa espécie, a evolução do homem, a evolução da espécie humana, de acordo com as informações desse infográfico, tudo que eu mostrei. Então, aqui você vai escrever, ó, o tempo já tem, não é? Há 7 milhões de anos. Qual foi aí o antepassado que surgiu? Aí você vai lá e identifica, era chamado de quê? Você pode colocar esse nome ou homem de Tomai, certo? Coloca aqui. E como era? Como era esse homem, certo? Como era aí esse nosso antepassado? Vocês vão aqui e vão escrever as características aqui, com a letra bem organizada e legível. Depois faz a mesma coisa com o nosso antepassado que surgiu há 4 milhões de anos, certo? Vocês vão lá, né? Coloca aqui o nome, ó, é aqui, né? E coloca como era, está aqui a descrição. Depois, há 2 milhões de anos, foi qual? Esse. Onde é que estão as informações? Aqui, ó, coloca o nome e coloca como era, de acordo com essas informações. E por último, há 200 mil anos, né? Que é nós, hoje. Né? Vocês vão escrever o nome, né? E colocar as características, como era e como somos, né? Que aqui está a descrição. Depois vocês tiram uma foto bem legível, tem gente que está mandando foto muito ilegível, e postem lá no Google Classroom, tá certo? Podem postar lá.